Isso porque quando Paulo, ele anunciou o Evangelho de Cristo, no primeiro século, pensem vocês que a igreja de então, ainda era uma igreja muito cheia de costumes, ainda trazia o ranço do judaísmo, ainda trazia o ranço da lei. Nem todos estavam claros com respeito ao modo de viver a vida cristã. Imagine que os judeus que se converteram a Cristo, eles vinham de uma tradição milenar, em que a lei de Moisés era como se fosse, digamos, o mastro de sustentação da fé dos judeus, dos hebreus. Então, séculos e séculos e milênios da tradição da lei de Moisés, agora de repente começam aqueles irmãos a serem ensinados que na pessoa de Cristo tudo se concentra em realidade. Uma igreja que agora estava sendo ensinada que ela deveria deixar todas as fórmulas, todos os rituais, todas as sombras, as figuras, todos os ritos, para depositarem, para firmarem a sua fé única e exclusivamente na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Então a igreja no primeiro século não tinha um coração, a igreja como um todo, os irmãos de um modo geral, nem todos tinham a certeza de fé, nem todos tinham a convicção, muitos estavam ainda confusos, ainda estavam pensando que ainda eram necessárias todas aquelas coisas, como meio de servir a Deus e adorar a Deus. Agora, a nossa igreja, eu digo a igreja do século 21, ela não é diferente, teoricamente deveria ser, porque depois de 2000 anos de história, depois que os apóstolos nos legaram os 27 livros escritos e concluídos do Novo Testamento, depois que tivemos aí um grande movimento de reforma protestante, depois de tantos pregadores, tantos homens de Deus e homens e mulheres que nos legaram, nos trouxeram entendimento, a igreja do tempo presente deveria ser uma igreja clara acerca de Cristo, mas a verdade é que não há essa clareza. A verdade é que a maior parte da igreja hoje, nos nossos dias, ela não compreendeu ainda o mistério de Deus, que é Cristo. Ainda é uma igreja judaizante, ainda é uma igreja cheia de sincretismos religiosos, é uma igreja muito sionista, uma igreja que, sobretudo nesses últimos anos, da nossa experiência, as pessoas têm se voltado muito para as questões de Israel, para os elementos do templo, como candelabro, incenso, quipar, bandeira de Israel, ou seja, uma mistura muito grande, além de uma mistura de um tanto de outras coisas, da religião afro, do paganismo indígena, do paganismo romano, enfim, a igreja de hoje é uma igreja ainda muito confusa. Mas acontece que ainda há algumas congregações, como no nosso caso, pequenas igrejas, que têm uma certa clareza, porque a direção ministerial tem insistido em ensinar o que é a verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo como tudo, Cristo como sendo a base da nossa fé, sendo o caminho no qual nós percorremos, e sendo o alvo da nossa espiritualidade, da nossa busca, da nossa entrega, do nosso viver para Deus, tendo Cristo como tudo. Mas ainda assim, não é fácil, vez ou outra, mesmo nessas igrejas onde há maior entendimento, maior compreensão, nós ainda vemos que existem resquícios ainda no coração, de modo que nós ainda somos tentados, apesar de sabermos teoricamente o que é a verdade, somos tentados a viver segundo os padrões e os parâmetros veterotestamentários, ou que seja do Antigo Testamento,